Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo hoje de alguma parte do mundo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Alquimia Criativa. Meu nome é Ana Anjos, eu sou ilustradora e psicopictógrafa e hoje eu quero te convidar para a gente refletir um pouco sobre a importância da arte no nosso dia a dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil lidera o ranking mundial em transtornos de ansiedade, com 9,3% da população afetada, cerca de 18 milhões de brasileiros. Se a gente olhar com atenção para o momento que a gente está vivendo, os números já dizem muita coisa, mas o que chama mais atenção é como eles se traduzem na vida real. Porque isso não é um dado distante, isso é gente próxima. Está acontecendo com alguém da família, com um amigo ou até mesmo com você. Se for esse o caso, eu lamento muito que isso esteja acontecendo. E eu quero aqui hoje conversar com você sobre o papel da arte no autoconhecimento. A OMS também aponta que houve um aumento de 25% nos casos de transtornos mentais no país desde a pandemia do Covid-19. Isso acentuou os quadros de ansiedade e depressão. O que a gente viveu coletivamente lá em 2019 e 2020 teve um impacto real no corpo e na mente. E reconhecer isso é um passo importante, porque a gente sai do lugar da culpa e a gente se coloca no lugar da compreensão, do entendimento. Atrás desses números existem histórias reais. Existe cansaço acumulado, perdas, incertezas, mudanças bruscas de rotina. Muitas vezes uma sensação difícil de explicar, como se algo tivesse saído do lugar por dentro. E a pergunta inevitável diante dessa verdadeira epidemia de transtornos mentais é: por que isso está acontecendo? E a resposta não é simples, não existe uma única causa. É importante lembrar que os transtornos mentais são multifatoriais. Eles nascem de uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Os especialistas apontam que a saúde mental dos brasileiros vem sendo impactada por transformações profundas no modo de vida e também na forma como a sociedade se organiza, mas principalmente pelas mudanças no mercado de trabalho. A pandemia alterou completamente esse cenário. Mesmo com alguma recuperação recente em relação ao desemprego e à informalidade, ainda existe uma cicatriz e ela está aberta. A instabilidade, a pressão por produtividade, a insegurança financeira, tudo isso contribui diretamente para o aumento de afastamentos por síndrome de burnout, ansiedade e depressão. Pelo olhar da ciência, a depressão e a ansiedade são resultado de uma combinação de fatores genéticos, desequilíbrios neuroquímicos, como a redução dos neurotransmissores e também dos fatores ambientais, como o estresse crônico. Entre os fatores determinantes estão a inflamação cerebral, a redução do volume em áreas como o sistema límbico e as alterações na produção de energia celular. Além disso, o estresse crônico e o trauma têm um impacto direto no nosso corpo. Situações de vida estressantes, perdas, abuso ou negligência na infância elevam o cortisol, que é também conhecido como o hormônio do estresse, e isso pode alterar a estrutura do sistema nervoso central. E eu acho necessário e urgente que haja um entendimento sobre esses transtornos. Felizmente, os debates estão se ampliando e se tornando mais frequentes, e eu acho que isso é essencial para que todo mundo compreenda de fato as causas e possa combater a desinformação. A ciência é um dos pilares fundamentais para a gente tratar esses transtornos. Mas, ao mesmo tempo, parar só na explicação científica também é limitar o entendimento. E aqui é que entra um ponto importante: a relação entre ciência e espiritualidade. Quando a gente fala de mente, também a gente está falando de experiência humana, de sentido, de como a pessoa interpreta a própria vida. E eu te convido aqui para refletir junto comigo sobre o papel da dimensão espiritual e na forma como a gente lida com o estresse, com o sofrimento e com as perdas. Esse é um tema que vem ganhando espaço na ciência e também na prática clínica, inclusive, e que pode ampliar o olhar sobre esse cuidado. No tratamento da ansiedade e da depressão, essa integração entre ciência e espiritualidade está cada vez mais reconhecida como essencial. A OMS integra a espiritualidade ao conceito de saúde
e a reconhece como um pilar essencial do bem-estar multidimensional, ou seja, a união do físico, mental, social e espiritual. A abordagem multidimensional tem como objetivo a atenção integral ao paciente. Foca no sentido da vida, no propósito e na busca por conexão, sem se restringir a crenças religiosas específicas. A gente está falando aqui de espiritualidade, não de doutrinas religiosas. A espiritualidade não substitui o tratamento médico e isso precisa estar muito claro aqui. Terapia e medicação, quando necessário, são fundamentais para o tratamento dos transtornos de ansiedade e depressão. O ideal é um cuidado integrado, onde a gente possa olhar o ser humano como um todo, mente, corpo e espírito. É assim que a espiritualidade vai atuar como um complemento, como um eixo de sustentação. E muitos estudos já indicam que a espiritualidade funciona como um fator de proteção, reduzindo o risco de ansiedade e depressão. Quando a gente está conectado com a própria espiritualidade, isso nos ajuda a construir resiliência emocional, a fortalecer o nosso senso de propósito e nos oferece ferramentas práticas para a gente lidar com o estresse, como, por exemplo, a meditação, a oração e a yoga. Essas práticas diminuem a nossa ruminação mental e aumentam o nosso bem-estar. Elas também são frequentemente utilizadas como terapias complementares à medicina convencional para melhorar o nosso humor e o sono. E a arte entra aqui como uma ferramenta muito potente. Quando a nossa mente não consegue organizar, a arte consegue expressar. A OMS afirma que a arte é uma ferramenta poderosíssima para promover a nossa saúde física e mental e para auxiliar no tratamento de doenças. Ouvir música, desenhar, dançar, ir ao teatro ou visitar um museu pode gerar benefícios duradouros para a nossa saúde emocional, além dos impactos positivos na nossa autoestima. A arte acompanha o ser humano desde os primeiros registros da humanidade. Desde as pinturas nas cavernas, a gente já usava a expressão artística como uma forma de dar sentido ao que não era compreendido. Desde que os nossos ancestrais começaram a contar histórias para dar sentido ao mundo, a gente evoluiu e aprendeu com a narrativa. A expressão artística cresceu em paralelo com o desenvolvimento cultural humano e há muito tempo desempenha um papel fundamental em como ensinamos, aprendemos, comunicamos e nos curamos. Quando a gente está envolvido em alguma atividade artística, a gente consegue compreender e comunicar conceitos e emoções de forma muito mais autêntica, utilizando todos os nossos sentidos e nossa capacidade de empatia, o que é diretamente benéfico para a nossa saúde mental. Tem uma frase de uma entrevista da Fernanda Montenegro ao Lázaro Ramos que me marcou profundamente. O Lázaro pergunta para ela: para que serve um artista? E ela responde, abre aspas, para confortar. Eu acho que a arte é o que mais conforta o ser humano. Seja popular, erudita, ela é um ombro. Fecha aspas. Fiquei tão emocionada quando eu ouvi essa frase. É isso, né? A arte é um ombro, ela serve para confortar a gente. Eu acho essa frase de uma delicadeza e de uma profundidade. E, de fato, a arte é uma via fundamental para a gente encontrar sentido na nossa existência, seja atuando como valor criativo, ou seja, quando a gente produz arte, ou vivencial, quando a gente contempla uma pintura ou assiste uma peça de teatro, por exemplo. Eu penso que a arte existe para preencher os nossos vazios. Ela é o que nos faz sonhar, nos dá a possibilidade de a gente enxergar o mundo por outros ângulos. Ela vai permitir que a gente questione e assim a gente pode ampliar a nossa consciência. Ela nos traz conhecimento da vida, permite que a gente saia do lugar estático que muitas vezes o mundo nos leva, para que a gente veja a nossa vida sob novas perspectivas. Tem um livro preciosíssimo que eu li há alguns anos, chamado O Homem em Busca de Sentido. O autor é Viktor Frankl. Você conhece esse livro? Ele foi escrito em 1981 e é um relato psicológico muito profundo sobre como ele próprio, o Viktor Frankl, sobreviveu aos piores campos de concentração de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O Viktor tinha na época 37 anos, ele era um psiquiatra respeitado com uma carreira promissora
e já tinha quase finalizado o manuscrito do livro dele chamado O Médico e a Alma, onde ele falava sobre os fundamentos da sua teoria psicológica chamada de logoterapia. A logoterapia é uma abordagem psicoterapêutica que o Frankl desenvolveu, que foca na busca pelo sentido da vida como a principal motivação humana. Essa abordagem fala que a busca por um propósito da nossa vida é a força motriz humana, focando em por que viver e não apenas como viver. E o Victor, já com o manuscrito desse livro quase pronto, tinha uma oportunidade rara nas mãos naquele momento. Ele tinha uma autorização para partir para a América e recomeçar a vida. Porém, seus pais já eram idosos e não poderiam acompanhá-lo. E por isso ele se recusou a fugir sozinho. Bom, isso era lá em 1942 e os influxos da Segunda Guerra já estavam fortes na Europa. Então ele decidiu permanecer ao lado dos pais, olha isso. Quando o Frankl foi capturado, esse manuscrito que ele tinha se dedicado durante anos, ele guardava costurado no forro do casaco, foi arrancado. Esse casaco foi arrancado dele horas depois da sua chegada ao campo. E toda a vida que ele tinha foi retirada. A família, a liberdade e o trabalho. Até o nome dele foi retirado e substituído por um número. Já no campo de concentração, o Victor passou a observar que os prisioneiros não morriam somente de fome ou de doença. Eles morriam quando desistiam de viver. Ele começou então a perceber que os que sobreviviam não eram os mais fortes fisicamente. Eram os que tinham um porquê, uma razão. Um filho para reencontrar, uma esposa para voltar a abraçar, um livro para terminar, uma promessa por cumprir. O Victor então iniciou um experimento dentro do campo. Ele vai se aproximar dos homens à beira da desistência da vida e começar a sussurrar perguntas para essas pessoas que poderiam ajudar a reacender para a vida. Ele fazia perguntas como: quem te espera lá fora? O que você deixou inacabado? O que você diria para o seu filho para que ele sobrevivesse a essa situação nesse momento? O Viktor Frankl estava oferecendo algo muito poderoso para essas pessoas, que era um motivo para ver o amanhã. E muitos acabaram sobrevivendo graças a essa atitude dele. Inclusive, o próprio Viktor Frankl, que sobreviveu e reconstruiu mentalmente esse manuscrito perdido, página por página, durante o tempo que passou no campo de concentração. Quando Viktor Frankl foi libertado 3 anos depois, em 1945, ele pesava apenas 38 quilos. E a família por quem ele havia ficado, os pais e a esposa, não sobreviveram. Ele tinha todas as razões do mundo para desistir, mas ele escolheu escrever. Ele preferiu colocar para fora toda essa experiência como forma de compreender melhor tudo o que havia acontecido com ele. O manuscrito que ele tinha escrito mentalmente no campo, quando ele foi libertado, ele terminou em 9 dias. Em 1946, quando ele publicou o livro, de início muita gente rejeitou, mas pouco a pouco o mundo foi começando a ler e as pessoas começaram a reencontrar esperança, a enfrentar as situações da vida com motivação. Bom, o livro foi traduzido para mais de 50 línguas, vendeu mais de 16 milhões de cópias e foi reconhecido pela Biblioteca do Congresso como um dos 10 mais influentes da história americana. Viktor Frankl provou uma coisa que nenhum regime conseguiu destruir. Quando tudo é retirado, o que nos resta como última liberdade é escolher a atitude com a qual a gente vai enfrentar o que acontece. A escrita foi a válvula de escape do Viktor Frankl naquele momento da vida. A busca por sentido na vida faz parte de ser humano. Em algum momento, todos nós nos deparamos com esse movimento interno, às vezes silencioso, às vezes inquieto, que nos faz questionar, expressar nossos conflitos internos, elaborar as nossas angústias, reavaliar nossos caminhos e tentar entender o nosso lugar no mundo. Ela permite que o ser humano transcenda o sofrimento, reumanize a vida e se conecte com o essencial, servindo como uma ferramenta de ressignificação mesmo em crises extremas.
Um relatório importante divulgado em 2019 pelo Escritório Regional da OMS na Europa analisou mais de 3.000 estudos sobre o uso da arte no cuidado com a saúde. O título do relatório é Quais são as evidências sobre o papel das artes na melhoria da saúde e do bem-estar? A pesquisa destacou que a arte atua na prevenção, na promoção de saúde e no tratamento de doenças com impactos sociais, fisiológicos, como a redução de estresse, e psicológicos, como autorregulação emocional. Intervenções simples, como desenhar e pintar, cantar, dançar ou visitar espaços culturais, mostraram impactos positivos em diferentes aspectos da vida, melhorando na vitalidade, no aumento da resiliência, na qualidade de vida, no controle do estresse, na redução dos níveis de ansiedade e em um maior senso de propósito. E mais do que isso, o envolvimento com a arte pode reduzir significativamente o risco de desenvolvimento de transtornos mentais, tanto na adolescência quanto na velhice. A participação em atividades artísticas também fortalece a nossa autoestima, a autoaceitação e a autoconfiança, que são fatores que protegem diretamente contra os transtornos mentais. Na visão espiritual, a ansiedade é uma aflição da alma conectada ao excesso de futuro, e a depressão é quando a nossa alma está conectada ao excesso de passado. No caso da ansiedade, é uma tentativa constante de antecipar, de prever, de controlar aquilo que ainda não aconteceu. No caso da depressão, é como se a mente ficasse presa ao que já foi, às perdas, às frustrações, às culpas, a uma sensação persistente de vazio. A pessoa tem uma dificuldade real de acessar o futuro como possibilidade, e nesse caso, a alma fica estagnada. Falta energia, interesse, sentido pela vida. É como se a alma estivesse destoando, desconectada do tempo presente. E é aqui que, de forma prática, a arte oferece um caminho poderoso para nos equilibrar, porque criar exige presença. Quando você desenha, pinta, escreve, você precisa estar ali, presente. A sua alma, o seu corpo e a sua mente precisam estar ativos e concentrados. O gesto manual desacelera o pensamento e a repetição de movimentos organiza a mente. Focar no processo tira a atenção do excesso de futuro ou de passado e traz a gente para o agora. E veja, a gente não está falando aqui de talento. Criar não é sobre ser talentoso ou sobre técnica. Criar é parte da experiência humana, é sobre experiência. Mesmo ações simples como rabiscar um papel, colorir, escrever algumas linhas à mão, montar algo com as próprias mãos, tudo isso já ativa esse estado de presença, de concentração no aqui e no agora. E aos poucos isso vai reeducando o nosso sistema nervoso. E vai criando um espaço para uma pequena pausa dentro de uma mente acelerada, onde a gente tem a possibilidade de, aos poucos, ir reeducando a nossa mente, de dar uma pausa no excesso de pensamentos. Talvez hoje, mais do que nunca, criar não seja um luxo, mas sim uma necessidade. Não para produzir algo perfeito, mas para organizar o que a gente tem por dentro, para dar forma ao que a gente está sentindo. Para, de alguma maneira, recuperar um senso de presença, de direção, de sentido na nossa vida. Para organizar o que às vezes chega confuso, atravessado, sem nome, seja desenhando, fazendo música, escrevendo, assistindo a uma peça de teatro, indo a uma exposição. O contato com a criatividade é quase um gesto de cuidado. É uma forma da gente se conhecer melhor. Porque quando a gente cria, nos aproximamos de nós mesmos, do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente está tentando entender. E talvez seja por isso que falar de saúde precisa ir além do óbvio. A própria OMS define saúde não apenas como ausência de doença, mas como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E nesse momento eu me lembro de uma frase que o Ferreira Goulart disse: "A arte existe porque a vida não basta." E talvez seja justamente por isso que a gente cria, para ampliar a vida quando ela parece estreita demais, para expandir a nossa alma, para autotranscender. E antes de finalizar o programa, eu quero te perguntar:
Você já imaginou ter em suas mãos um desenho que revela o seu mentor espiritual? Quando você se reconecta aos seus mentores, você também resgata a confiança no que sente. E quando essa conexão se fortalece, você deixa de buscar validação externa o tempo todo, porque você começa a confiar mais nos sinais, nas intuições, nos movimentos internos que surgem no seu dia a dia. A pictografia revela de forma ética e muito respeitosa a energia que acompanha você nesse momento e vai te ajudar a reconhecer quem está presente nesse ciclo específico da sua vida. Se você quiser saber mais, é só me seguir lá no Instagram, que é Ana com 2 N's Anjos. Aí você clica no link da bio e vai achar o link Pictografia Mediúnica. Para encomendar é só se cadastrar na lista de espera. Hoje a gente fica por aqui, mas eu volto na semana que vem para a gente falar mais sobre arte e criatividade. E se você ainda não segue a gente, segue lá no Instagram, paranormal.clus e Soulcast Web Rádio. E aproveita para me seguir lá no Instagram, conhecer minhas ilustrações e meus trabalhos de pictografia mediúnica, Ana com 2 N's Anjos. Eu volto na semana que vem e lembre-se, espiritualidade é autoconhecimento. Gratidão, Waiteri, Saravá, Amém, Axé.